Para a gente manter a Zona Franca de Manaus do jeito que ela está hoje, ou seja, para manter lá 200, 300 mil empregos, todos nós, eu, você que está assistindo, você vai pagar 3 a 4 pontos a mais no IVA. Ou seja, acabou a Zona Franca de Manaus, o IVA de equilíbrio é 23. Mantém a Zona Franca de Manaus, o IVA é 26,5. Uau! Todos nós vamos pagar 3 pontos a mais de IVA para manter os empregos daquele pessoal da Zona Franca de Manaus. Então, para manter uma cidade no meio da Amazônia, que não tem estrada que chega lá, a Manaus é uma ilha, não tem estrada terrestre de Manaus para o resto do Brasil. Você tem que passar pelo rio. Para manter aquela Zona Franca funcionando, todos nós vamos pagar 3 pontos a mais de IVA. Detalhe, 3 pontos a mais de IVA significa que todo produto que todo mundo compra no Nordeste, no Sul, no Brasil inteiro, vai custar 3% a mais para manter a Zona Franca de Manaus subsidiada. Porque se não tem subsídio, não tem Zona Franca de Manaus. Caraca. E isso, então, no final das contas, não é só um imposto. Isso é ineficiente do ponto de vista logístico, né? Pô, você tem completamente ineficiente. O quão mais caro... Tem esse estudo? O quão mais caro custa o impacto no preço do carro por conta de que você produz algum... Não, mas, por exemplo, se não tivesse Zona Franca de Manaus, todo mundo ia ter 23% de IVA em vez de 26%. Então, esse é um ponto. A Zona Franca de Manaus, e de novo, é muito duro achar essas informações, porque você acha um monte de informação, porque na realidade ninguém quer que essas informações sejam facilmente acháveis. Mas a Zona Franca de Manaus, ela custa mais ou menos 170 bi por ano. E o IVA, a receita do IVA é mais ou menos um tri por ano. Então você faz a conta, um tri, você vê aí que a Zona Franca de Manaus vai custar mais ou menos 3,5% no IVA total. E passou silenciosamente pelo Congresso, isso daí. E o Congresso aprovou. Então, esse problema de impostos e de subsídios e tudo é que a maioria que perde grita muito menos que a minoria que iria perder muito. Uhum. Então é assim, acabou a Zona Franca de Manaus. Quem vai gritar que nem louco? Todo o pessoal da Amazônia. Mas eles vão gritar que nem louco. Porque acabou a mamata deles. E a gente paga 3% a mais no PIB, a gente nem percebe que vai pagar 3% a mais de IVA em tudo que a gente compra para manter a Zona Franca de Manaus. Eu não tenho nada contra a Zona Franca de Manaus. Só é importante saber que todos nós vamos pagar. E aí vem um outro assunto que eu falei num outro podcast, que é a venda para PCD, pessoa com deficiência. Inclusive, a Associação de Deficientes está me processando, estão cobrando R$500 mil. Por conta de algo que você falou. Porque eu falei que a venda para portador, para pessoas com deficiência no Brasil, está completamente fora de controle no sentido seguinte. Claro que a pessoa que tem deficiência de mobilidade, então, por exemplo, a pessoa que não consegue andar direito, a pessoa que tem um braço a menos, a pessoa que... tem pessoas que têm realmente deficiência que precisam de carro adaptado, de carro especial, de carro automático. Essas podem e deveriam comprar carro com desconto de imposto. Quando foi feito o programa de venda para deficiente, no começo, 2008, 9, 10, 11, 12, a venda PCD, assim que a gente chama na gíria, era 1 a 1,5% do mercado. Hoje, a venda para PCD é 15 a 20% do mercado. Isso quer dizer o seguinte, como o mercado brasileiro é 2,5 milhões de automóveis esse ano, 400 mil deficientes físicos vão comprar carro esse ano. Óbvio que nós não temos por ano, e você tem que guardar o carro 4 anos. Você não tem que pagar um imposto. Você não tem 400 mil pessoas com... Nós não passamos por uma guerra aqui na Ucrânia ou sei lá o quê. A gente não tem tanta gente com deficiência. A gente tem 1 a 2% da população e essa merece comprar. Agora, por exemplo, eu tenho tiroidite de Hashimoto. Eu tenho deficiência na tireoide. Eu posso comprar carro PCD. Eu posso.
Minha mãe tem 92 anos, eu levo minha mãe uma vez por mês fazer um check-up no hospital, posso comprar carro com PCD. Meu filho quebra a perna jogando futebol, eu posso comprar carro PCD durante 2 anos. Então, o que aconteceu é que teve um monte de exceção que foi sendo acrescentada. Hoje, tem mês que é 15%, tem mês que é 20% de toda a venda do Brasil é feita com desconto de imposto. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu voltasse à legislação PCD original, que era realmente para pessoas que têm deficiência comprovada de mobilidade, etc., eu ia ter 15% das vendas onde o pessoal ia pagar o imposto normal. Eu ia arrecadar mais dinheiro. Se eu não quero aumentar a arrecadação, eu posso baixar o imposto de 4 pontos percentuais para todo mundo que compra carro. Ou seja, todo mundo que compra carro está pagando 4% a mais no preço dos carros, porque 20% compram com privilégio. E isso, gente, isso não é normal. Nenhum país do mundo tem 20% de venda para deficiente. Porque nós não temos 20% de deficiente.